Eu vou me descrever. Eu sou um homem negro, de cabelo black power. Estou usando um terno preto, camisa rosa e gravata rosa. Eu quero aqui saudar o presidente Fabian, a deputada Tia Ju e todos os meus colegas da mesa. Eu acredito que o que me traz aqui hoje, através do convite do Antônio Santos e da Priscila, é a experiência que a gente está tendo no MMF. Eu acabei de chegar de Cabo Verde e a gente está agora trabalhando 3 projetos lá. O que é MMF? MMF, Projetos de Infraestrutura. MMF é uma empresa de engenharia, eu sou engenheiro civil, engenheiro geotécnico, eu tenho MBA em gestão de empresas pela FGV e, mais recentemente, me formei filósofo. A MMF é uma empresa que faz projeto multidisciplinar de infraestrutura. E a minha experiência em Cabo Verde se dá numa primeira visita em setembro, no qual eu sou casado com uma jornalista e escritora, a jornalista Joyce Ribeiro, que ela é convidada para participar das festividades de independência de Guiné-Bissau em Cabo Verde, os 50 anos da independência de Guiné-Bissau em Cabo Verde. E a experiência foi incrível. Eu acredito que no Brasil a gente está muito habituado a olhar, quando se pensa em política, em negócios, a gente olha para os Estados Unidos e para a Europa. A África não é uma realidade. O que eu vi em Cabo Verde é algo incrível, que fez com que eu tivesse a oportunidade de retornar para Cabo Verde agora uma semana. Eu voltei segunda-feira passada. Então, após essa semana que nós passamos lá na primeira visita dos festejos de Guiné-Bissau, a gente teve a oportunidade de conhecer. E eu acho que isso é importante falar. Quando você vai para a África, sobretudo Cabo Verde, que é o país que eu conheço, você é muito bem recebido. Então, nessa recepção que nós tivemos a oportunidade de conhecer o presidente da República, José Maria Neves, nós tivemos a oportunidade de conhecer diversos ministros, nós tivemos a oportunidade de conhecer muitos embaixadores, e, a partir desses contatos, a AGEC, que é a Associação de Jovens Empreendedores de Cabo Verde, me convidou para ser o embaixador da Semana do Empreendedorismo Global em Cabo Verde, e foi por isso que eu estive lá na segunda vez. Cabo Verde ele é um país que tem muitas características do Brasil em dimensões menores. O país é composto por 11 ilhas, é um arquipélago, e ele tem a economia azul, eles trabalham muito com a pesca, muito com o oceano, economia verde. A gente fala hoje muito de agricultura e de agricultura familiar, e em Cabo Verde é algo muito simples de você ver a agricultura familiar. Cabo Verde, o prato típico que eles têm lá, que é delicioso, é a cachupa. E a cachupa é um alimento, é um prato que ele é feito à base de milho. Então, quando você anda um pouquinho para o interior, você vê que toda casa tem sua plantação de milho, ou na frente ou atrás da casa, quando você anda mais no interior. Então, a gente consegue entender e aprender o que é realmente a agricultura familiar quando você anda em Cabo Verde. O que Cabo Verde tem diferente do Brasil? Lá quase não chove. Lá chove muito pouco. Uma das especialidades que nós temos lá na nossa empresa é tratar a área de risco, cuidar de quem mora em costa, cuidar de quem mora em áreas com situação vulnerável. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conhece muito sobre isso, a gente trabalhou muito aqui, Nova Friburgo, toda a Baixada Fluminense. E lá não chove, por isso eles não têm essa característica. Eles têm um período de chuva muito curto, de 1 mês, mas quando chove, os problemas são enormes. Você tem enchentes, você tem uma falta de infraestrutura. E infraestrutura, que é a área onde a gente atua, a gente sabe, que num paper do Banco Mundial de 2007, a cada 10% que alguns países daqui da América do Sul e africanos, eles investem 10% mais em infraestrutura, você reduz 0,5% das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Infraestrutura, ela traz desenvolvimento. A Michelle estava falando aqui agora sobre infraestrutura. Infraestrutura é algo que a gente pode olhar, e é isso que a gente está fazendo em parceria com Cabo Verde. O Fabian disse aqui, os africanos eles não querem migalhas, os africanos eles não querem ser colonizados novamente. A nossa estratégia, o que a gente tem feito lá em Cabo Verde, em 3 projetos principais, em 3 municípios, município de Praia, município de Santa Cruz, todos eles na Ilha de Santiago, e a Cidade Velha, é ter um cabo-verdiano como parceiro, ter um africano como parceiro e levando a nossa expertise, a nossa experiência e toda a tecnologia que a gente tem aqui, que desenvolve no Brasil. Isso tem sido mostrado que é algo
extremamente positivo, extremamente possível, e é nesse caminho que nós estamos nos desenvolvendo. Eu não sei se o pessoal do Sebrae está aqui. Eu tive a oportunidade de estar lá na mesma semana que o Décio Lima estava, o presidente do Sebrae. E eu participei lá, junto da minha comitiva, da apresentação do Décio. E a gente ficou de conversar em Brasília, porque o Brasil ele tem Cabo Verde como uma das prioridades em investimento em relação aos países africanos, e o Décio me disse que ele gostaria muito de participar conosco nesses projetos. Então, aqui, como embaixador de Cabo Verde na Semana Global de Empreendedorismo, eu acho que, sobretudo, as pequenas e médias empresas, no nosso caso, é o caso de uma média empresa, a gente tem que olhar para o continente africano como uma oportunidade de negócio. A gente tem que olhar para o continente africano como uma oportunidade de aprendizado, de troca de experiências, de troca de tecnologia. Eu entendo que, sim, Cabo Verde é um país que está em desenvolvimento, assim como o Brasil, mas que tem algo que a gente já não tem em todos os lugares aqui no Brasil. O meu sócio, ele disse que é um homem branco. Dado momento, num momento de relaxamento da nossa agenda muito extensa que nós tivemos lá, ele falou: o que mais me impressionou em Cabo Verde é a sensação de segurança. Eu, como paulistano, e que vem muito para o Rio de Janeiro, é algo que não é todo lugar que a gente está mais habituado a viver e andar tranquilamente. Olhemos para os nossos irmãos. Estando em África, é importante você pensar que existe muita oportunidade em muitos países. Obrigado. Antes de falar dos desafios, eu acho que é importante a gente entender quais são as oportunidades. Então, foi falado algumas vezes aqui na mesa, a grande preocupação hoje do continente africano é a geração de empregos, a quantidade de jovens e a geração de empregos. E também foi falado aqui na mesa que, no caso do Brasil, 75%, foi o Henrique que trouxe esse dado, eu sabia que era mais do que 50%, mas eu não sabia que era 75% dos empregos são gerados pelas pequenas e médias empresas. Então, a oportunidade de gerar emprego continente africano, como no Brasil, é através, principalmente, das pequenas e médias empresas. Então, o que eu enxerguei em Cabo Verde? Um ecossistema que está sendo criado, onde você amarra o financiamento, a abertura das empresas e o preparo desse empreendedor nas mais variadas áreas. A gente pensa, muitas vezes, em fazer exportação, a gente pensa em produto, mas, no nosso caso, nós estamos exportando conhecimento, né, e tecnologia de engenharia. E existem coisas que a gente talvez não imaginasse que eles têm a necessidade. Por exemplo, eu fui perguntado mais de uma vez como é o nosso sistema de reciclagem aqui. Como que a gente faz? Nós estamos pensando no arquipélago, um país que tem 500 mil pessoas, sendo que 250 mil está concentrado em uma ilha. Então, o lixo é um problema muito grave que se tem em Cabo Verde. Então, uma tecnologia que poderia ser exportada e que a nossa aqui, e talvez a gente nem saiba disso aqui no Brasil, que a gente é um dos líderes mundiais em reciclagem, é algo que eles têm muita vontade de aprender. Outra coisa que é uma oportunidade muito grande, eu tenho visto, né, a MMF ela é signatária do Pacto Global, e a gente fala muito em emissão de carbono, emissão de carbono. Olhar para o continente africano e pensar em emissão de carbono, redução de emissão de carbono, é uma bobagem. Desculpa aqui quem fala nisso, é uma bobagem. A gente tem que pensar, sim, de modo global em reduzir, mas um continente que tem 3% da emissão, quando você olha para a Alemanha e tem quase o dobro, a gente tem que pensar, sim, em produção de energia limpa. Isso é uma oportunidade sobremaneira. A gente tem que pensar em biomassa, a gente tem que pensar em energia fotovoltaica, a gente tem que pensar em energia eólica, que é algo que está acontecendo. Existe um ambiente todo preparado para quem tem essa detenção de tecnologia. E, sobretudo, nós, negros, temos que olhar para lá também, como opção. Então, existe esse outro ambiente. Do ponto de vista de burocracia, Rogério, eu conversei com o Marcos, que é presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, e ele me disse o seguinte, eu perguntei: Marcos, como que eu faço para abrir uma empresa aqui? Ele falou: levanta aqui, vai lá no balcão, leva o seu passaporte e abre. Então, foi isso que ele disse. Depois, uma cabo-verdiana me disse que não é tão simples assim. Mas a burocracia, eu acho que teve uma outra questão que foi levantada aqui na mesa, que é o idioma, e a Michelle acabou de falar das questões culturais. A nossa estratégia é trabalhar os PALOPs, países africanos de língua oficial portuguesa. Inicialmente, a gente já rompe uma barreira. A gente tem algo em comum, e a gente começou por Cabo Verde, o próximo é Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e São Tomé. Então, eu acho que essa é uma estratégia que eu já estou dando, que a gente está fazendo. Essa é a nossa estratégia, de romper barreiras. O financiamento é, sim,
algo bastante difícil. No Brasil não é muito diferente, aqui falta projetos nos municípios, para que se possa ter as obras, para que se possa efetivar as ações. Então, muitas vezes, você não tem financiamento para projetos, né? Então, na conversa com o Décio Lima, do Sebrae, eu queria pegar o Lucas, agora acho que ele está aqui, ou não, saiu. Eu queria pegar o Lucas, o chefe, falei com o chefe, e aí é o seguinte, é possível a gente conseguir, através do financiamento, resolver uma boa parte da dificuldade que a gente tem de empreender em continente africano.